emocional. Nós estamos hoje em população. Isso mesmo. O que a gente falou na outra semana? Que uma só live não é o suficiente para falar de um tema tão tenso como esse. A mulher e a dependência emocional. Daqui a pouco eu vou estar recebendo aí a minha amiga Zália. Ela já está aí comigo, ó. Provavelmente ela está mandando os aviãozinhos aí para os seus seguidores, para os seus amigos. E eu também, tá? Vou começar a mandar aqui, ó. Só um instante. Dá um oi para ela. Oi, Azália. Tamo junto, amiga. Vamos lá, vou colocar aqui. Avisar os amigos, né? Que estamos ao vivo. Que estamos aí entrando aí ao vivo. Ó, já tem gente entrando. Boa noite. É isso aí. Então, semana passada, a gente falou que a gente não ia conseguir dar conta de um único momento, né, para falarmos de um tema tão extenso, tão interessante como a dependência emocional. E eu falei, né, numa live anterior aí, quantos de nós, né, temos tantas informações. Vou abaixar aqui, ó. Quantos de nós temos tantas informações? Ó, a Zália falando aí que chegou. Amiga, daqui a pouco eu mando para você o link aí para você entrar aí comigo nessa parada. Ó, daqui a pouco eu vou te aceitar aí. Ela já tá pedindo aí para entrar. Mas assim, quanto de nós, né? Temos tantas informações hoje, mas você já percebeu que a gente ainda tá vivenciando, né? Tantas questões específicas na nossa vida, mas a maioria das vezes não é falta de informação, como a Zália falou semana passada, como meus dois amigos psicanalistas que estiveram, né, no projeto aí Saúde Mental semana retrasada. Não é a falta de informação, não. A gente tem informação, só que a maioria, né, de nós parece que está vivendo aí como se tivesse também apegados, né? Eu quero falar com a Zália nesse momento, eu vou pedir vou permitir, né, a autorização dela aí para entrar nessa live comigo e já de início, tá? Eu quero que ela explica pra gente aí que ela é profissional nessa área e pode, com mais clareza, falar pra gente por que a gente tem tanta informação e a gente está vivenciando aí tanto essa dependência emocional. Será que a gente está confundindo com amor? Né? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu amo tanto essa pessoa que eu não consigo viver sem ela. Cuidado com essa fala. Isso pode ser aí, olha, um pouquinho aí dessa dependência emocional ou totalmente aí. Então, a Zália, eu vou dar permissão aí da Zália para ela entrar nessa live. Pedir aqui, ó, autorizar, aceitar. Que amiga. Olha, o pessoal entrando aí, boa noite a você. A Zália provavelmente está lá se preparando para entrar. Já permiti. Ó, tá vendo? Oi, Já oi. tá aí, olha. Oi, Boa noite, meu amor. Tudo bom? Prazer tê-la aqui comigo hoje, nessa noite. Prazer Para a gente esclarecer alguma dúvida, né, Zália? Eu tô falando aqui. Poxa, a gente tem tanta informação, a gente até falou isso semana passada. Sobre essas informações, eu acho que a Zália está tendo um problema na internet dela, a gente vai ver aí. Ela parou aqui, parou aí, parou aonde? A gente não consegue entender onde parou, ou onde está parando. A tua imagem, para mim, ficou tipo distorcida, Deia. Ah,
Tá. Aqui para mim parece que foi você, aí parece que foi eu. Não sei quem foi. Vambora. Então, muito boa noite. Prazer tê-la aqui novamente no canal aí do Projeto Saúde Mental. E hoje, né, a gente traz essa continuação para a gente falar um pouco, né, dessa dependência emocional. Falar mais um pouco, né, porque a gente já falou isso semana passada, né, Azália? Só que assim, aconteceu um episódio semana passada e eu gostaria de saber se você está preparada para falar com a gente. Pelo amor de Deus. Para falar com a gente, por quê? Por que eu quero pedir essa permissão? Primeiro, você me permite? Você vai permitir falar, sim ou não? Fica à vontade. Você é um expert nessa área, você atende muitas pessoas e utiliza de ferramentas para ajudar as pessoas nessa área. Então, minha amiga, a bola é tua. Fica à vontade. Então, assim, já que ela deu essa permissão, né, para falar, Azália, você consegue me ouvir bem? Como é que tá aí para você? Te ouço perfeitamente. Tá me ouvindo bem também? Tá, tô sim. Então, assim, já que ela deu essa permissão, então eu quero falar algo que semana retrasada eu trouxe um casal, né? Um casal não, né? Eu trouxe dois amigos aí, né, psicanalistas, onde a gente falou sobre a independência emocional, tá? E aí a gente falou muito bem, né, para os nossos amigos, né, sobre essa independência emocional. Isso tem muito a ver aí aliás, a inteligência emocional. A independência emocional é hoje. Estou aqui fazendo confusão. Foi sobre a inteligência emocional. Interessante, né? Eu vou falar interessante porque aconteceu algo. E eu quero confessar para você e para todos que vai ouvir aí, né, o que a gente tem a dizer. Eu quero confessar a você, Azália, que se tivesse acontecido comigo, eu não sei como que eu me comportaria. Não sei. Eu acredito que eu não iria. Eu estou sendo sincera, a gente fala dessa inteligência, será que a gente realmente é inteligente emocionalmente? Mas eu acho que você foi muito além ali para mim. Eu acredito que eu teria falado assim, gente, olha, me perdoa, mas está tendo um problema aí no meu banco, eu vou ter que parar isso aqui, dá licença, e ir correndo para ver o que estava acontecendo. Mas você não fez isso, você foi até o final da live, a gente só parou a live porque a minha internet realmente parou, a live caiu realmente, né? Houve um problema aqui na minha internet. Azália, conta pra gente o que aconteceu com você aí. Se você puder fazer um resumo aí pra gente iniciar o nosso tema de hoje, que é, né, sobre a mulher e a dependência emocional. Mas fala um pouco aí o que aconteceu semana passada aí na nossa live. Até para que as pessoas possam entender, né, e ver que, cara, para mim você foi maravilhosa. Maravilhosa. Eu não sei qual seria o meu comportamento. Só estou dizendo aí, né, início de conversa. Fala aí pra gente, Natália. Então, na sexta-feira a gente se preparou muito, né, amiga? A gente tem conversado muito, trocado muita ideia. Eu tenho aprendido muito com a ideia, muito mesmo. E na sexta-feira, na quinta-feira que antecedeu a sexta-feira da nossa live, eu tinha recebido um golpe. 7 dias antes. E não foi grana pouca, não. Foi grana muita. Eu já vim assim, né? Já com o emocional já bem cheio de pancada, fora outras situações que eu tenho vivenciado, porque eu não tenho dúvidas que é o pai mesmo me forjando para essa missão complicada. E no momento que eu estava me preparando para entrar, já era 20 horas, eu liguei o notebook, eu gosto de enquanto a gente está aqui na live, com o notebook aqui aberto ao meu lado, e fuçando os meus e-mails. E por acaso invadiram a minha conta do Mercado Pago e começaram a tirar o dinheiro de 2 reservas que eu tinha. Aí eu fiquei assim, como assim? Por um momento, né?
a alma saiu do corpo. Eu falei, uai, como assim? O que está acontecendo? E o dinheiro, ó, saindo. Você fez uma transferência. Gente, mas eu não estou fazendo transferência para ninguém. Que história é essa? E agora? Enfim, eu só respirei e falei, cara, eu marquei um compromisso e vamos que vamos. Só que o que eu entendo, Deia? Eu tenho estudado muito sobre isso e é algo que Deus tem me forjado, eu já falei, essa questão da inteligência emocional, a questão de me manter firme mediante situações assim, situações, não sei, não digo hilária, porque não tem condição de ser hilária, mas situações complicadas mesmo. A pessoa está te roubando, tu está sendo roubada ali naquele momento, e você precisa entregar um conteúdo, você tem um compromisso, e você é uma pessoa de palavra, sabe? Cara, foi sinistro, foi sinistro. Mas assim, eu consegui, pela misericórdia do Pai, me manter firme. Eu não sei, né, se eu me mantive firme, em algum momento eu dei a entender que eu estava passando por um golpe naquele exato momento, em tempo real. Em tempo real. Tanto que quando a live parou, quando acabou, né, assim, eu falei, uai, gente, o que houve? Aí pronto, aí foi que a ficha caiu. Epa, peraí, deixa eu ver o que eu faço. Eu vou até a delegacia, não vou? Aí eu, conversando com a minha amiga aqui, ela, cara, vamos ligar na delegacia, você quer ir na delegacia? E eu sem saber pra onde ir, sem saber o que fazer. Né? Mas graças a Deus... Hã? Sem saber o que fazer. Aí eu fiquei imaginando você respondendo as minhas perguntas, o pessoal interagindo nas lives, né? Porque toda hora o pessoal estava interagindo e o telefone, né? A gente está no telefone, o telefone tem mania de cair as mensagens ali, né? E o banco ali falando que a Zara estava gastando dinheiro. Notificação. Ao vivo, imagina isso, gente. Imagina essa situação. A live correndo, né? Que foi eu e você, né? Nós estávamos aqui falando sobre esse tema, né? Atual aqui hoje. E imagina você fazendo uma live, você dentro de um momento ali que também era muito importante para a gente. Mas imagina, né? Tipo assim, teu cartão está sendo usado. Tipo assim, eu fiquei assim, gente. E ela não falou nada. Em nenhum momento ela comentou sobre o assunto, né? E fez o que tinha que fazer dentro das lives, respondia as perguntas. Eu percebi um pouco de nervosismo da Zália, mas eu fiquei na minha, tentava localizar a pergunta e mandar de volta. Acabei fazendo até perguntas repetitivas, porque eu não sabia o que estava acontecendo na hora. Então, assim, gente, que vocês imaginem essa situação. Você aí, né, que ouviu, o que você faria, né? Eu vou até pedir depois, né, os nossos amigos aí, né, que fizeram essa live na semana retrasada sobre essa inteligência emocional. Tipo assim, cara, eu não sei como eu iria agir. Eu não tipo assim, na hora você não tem ideia de como que vai agir, porque estava acontecendo, né? E aí eu fiquei pensando, gente, eu acredito que se eu fosse a Zália, olha, Andréia, me perdoa, mas parece aqui que meu cartão está sendo usado, até falaria para o mundo, para o Brasil, para o mundo inteiro, que a gente estava ao vivo. E, cara, eu acho que eu abandonaria a live, eu não sei. Então, assim, foi muito interessante o que você fez. Você não me deixou na mão, né? Você foi fiel ali. Naquele momento, você foi até o final, a gente só não ficou mais porque realmente a minha internet caiu. Então, assim, cara, tu tá de parabéns, porque eu não sei, Andréia, não sei se eu conseguiria ficar na live com tudo aquilo acontecendo na minha cara, porque aquilo estava acontecendo na tua frente aí, para você, né? Porque você estava vendo. Então, assim, para mim, aí ultrapassou a inteligência emocional, ultrapassou o equilíbrio, né? Porque você pode ter tido aí uma inclinação aí, um nervosismo,
mas você manteve, você ficou. Como a gente tem falado, até falamos na semana retrasada sobre isso, o equilíbrio emocional não quer dizer que não vai acontecer as coisas. Não quer dizer que acabou todos os problemas, né? Seus problemas acabaram. Não existe isso. É que mesmo diante das adversidades, diante das lutas, a gente tem fé, a gente acredita, a gente crê, né? A gente mantém o equilíbrio, né, numa determinada situação. Não quer dizer que não vai ter problemas, mas que vai acontecer. E não é o que acontece, é como eu reajo ao que acontece. E para mim, você foi excelente. Eu não sei como eu agiria. Então, parabéns para você, entendeu? Mostrou realmente que estava tudo bem, estava acontecendo, tipo assim, eu não sei o que você estava pensando na hora, eu não sei o que você pensou na hora ali, vamos dizer assim, eu depois eu ligo pro banco, eu posso provar que eu estou numa live, que eu não estou gastando esse cartão, o que tu pensou na hora, Zália, ali na hora? O que aconteceu? Que passou alguma coisa na sua cabeça? Ideia. No momento eu fiquei assim, meu Deus, não tem 7 dias que eu caí no golpe, né? E hoje eu conversando com a prima minha, dela, cara, isso tá acontecendo demais. Esses dias aqui na loja, ela é dona de uma rede de lojas, né? De cama, mesa e banho. A funcionária dela caiu também em um, que era, no caso, era se passando pela Claro, né? No meu caso, foi se passando por um escritório de advocacia, que eu tô com processo. E tinha 7 dias. Aí eu fiquei assim, não, isso é brincadeira, isso é piada. Mas ao mesmo tempo eu lembrava, eu tenho um compromisso com a Déia acredita em mim, a Déia acredita na minha missão de vida, a Déia tem fé em mim, então eu preciso entregar, né? Então, assim, era a notificação, você tentou fazer compra em tal lugar, foi negado. Você fez transferência para tal pessoa. Gente, eu não estou fazendo transferência para ninguém. Gente, eu não estou tentando comprar nada para ninguém. Pelo amor de Deus, eu estou sentada aqui. Foi bem doido, realmente. Você está de parabéns pelo seu equilíbrio, né? Que você, né, manteve o equilíbrio ali. Você não falou, você não comentou. Foi bem complicado, bem delicada a situação. Então, eu falei, cara, não tem como deixar de falar sobre esse assunto, porque para mim foi muito relevante, tá? E por isso que eu pedi a tua permissão, né, nessa semana para falar sobre isso, que é importante, até para as pessoas também ficarem ligadas nessas coisas, né? Que realmente está acontecendo esses golpes aí, infelizmente, né? Então, até para as pessoas ficarem ligadas. Então, assim, gente, eu sei que não faz muito parte aí desse tema, mas se você estivesse passando por isso, né? O que você faria? Né? Você que está aí, né? Com a gente aí na live. E para você também que vai entrar, né, que pode depois, né, comentar nessa live aí, né, que essa live vai ficar salva. O que você faria se estivesse acontecendo isso com você e você estivesse numa live, estivesse ao vivo, né? Como que seria seu comportamento? Mas sejam sinceros, porque eu estou sendo sincera, eu não sei como seria. Eu acredito que olha, Zália, sinto muito, mas eu vou ver o que está acontecendo aqui. Eu faria isso, eu acredito, não tenho certeza, né? Porque a gente só vai saber mesmo quando nesse caso acontecer. Exatamente. Mas a questão da inteligência emocional é algo muito sério que a gente precisa. Aí, na verdade, um colega meu caiu em golpe, perdeu uma grana alta, infelizmente. Eu fico assim, para essas pessoas que dão golpes, e elas poderiam Para mim, tu tá lendo alguma coisa aí? Porque para mim não tá rolando aqui. Sim. Eu consegui ver o comentário do Wellington. E a Grazi acabou de chegar. Grazi, boa noite. Seja bem-vinda. E como eu estava falando, a questão da inteligência emocional é algo que precisa ser ativado em nossas vidas, né? Porque você está mediante uma situação ali de perigo, uma situação complicada, e você precisa ter a gestão das suas próprias emoções. Como que vai lidar? A Grazi foi isso, né? A Grazi, e o que você fez?
Sim. Foi isso, com certeza. É uma assumir. Você falou algo muito importante agora, que é assumir. Assumir isso em você, ter uma identidade, né? Porque isso não é algo qualquer, é algo que você conquista, algo que você vai assumindo aí, né? Eu tenho que ter essa gestão eu tenho que ter esse controle, eu tenho que dirigir isso, eu tenho que ser essa pessoa na qual eu falo sobre isso, então eu tenho que ser a primeira. Então foi isso que aconteceu com você, por isso que eu estou te parabenizando aqui nessa live, porque para mim foi de grande importância o que você fez. Isso não prova o que a gente só fala, a gente vive também. Nós vivemos mesmo o que a gente fala, né? A gente vive de verdade o nosso propósito, o nosso trabalho, a gente sabe que as coisas vão acontecer, né? Você não esperava isso, ao vivo ali você não esperava isso, você se comportou, né? Se portou com uma elegância muito grande e conseguiu depois resolver e está tudo bem, né? A nossa internet está um pouco falha aqui, ó. A minha está falhando um pouquinho, eu quase não estou vendo, né, o pessoal falando, interagindo, tá? Parece que para aqui para mim. Aí eu não sei se é a internet, não sei se é o meu telefone. Eu tô te ouvindo. Só a imagem que tá um pouquinho que tipo querem distorcer, mas eu tô te vendo. E naquela noite, a Grazi tá aí conosco, ela estava assim, lá na casa dela, mas ao meu lado virtualmente, né? E ela me passou o número do aplicativo e eu já liguei, já entrei em contato com a pessoa. E graças a Deus não precisou nós irmos até a delegacia, porque aqui na nossa cidade a delegacia já estava fechada. Nós teríamos que ir para Águas Lindas, que é um município aqui próximo de nós. E assim, eu tenho todo aquele, sabe, aquela tribulação envolvida. Mas assim, graças a Deus, a Graziela ainda teve também a gestão emocional de me dar suporte. E tinha a mãe de outro aluno meu, a Val, que estava aqui na nossa live, que também já entrou em contato comigo, né, perguntando o que aconteceu, porque eu só fui preparar meu jantar quando eu voltei, vocês não estavam mais. Aí eu falei, menina, caiu a internet da Deia, eu tô aqui, que tá acontecendo isso. Ela, como assim, Azália? Ela já começou a me dar suporte emocional. Aí foi o momento que eu desabei. Ali, quando ela começou a falar comigo, ali sim, eu desabei, ali eu chorei, ali eu comecei a orar, falei, meu Deus, como pode? Mas, graças a Deus, na mesma noite foi resolvido. Na mesma noite agora você falou agora que a minha internet ela caiu nesse momento. Cara, isso também foi bom para você ali na hora. Porque você também pode resolver as tuas coisas. Tu saiu daquela, né? Provavelmente foi importante também para você. Então, enfim, gente, é o que eu não podia deixar de falar sobre isso. Para mim foi muito importante. Porque eu fiquei admirada, né? Realmente, a Azália, ela não só fala, né, dentro do seu trabalho, ela realmente ela vive o que ela fala. E isso existe, e nisso a gente fala vai ter uma congruência, né? Existe aí uma congruência. Então, isso é importante, isso é muito importante, tá? Então, tu tá conseguindo me ver? Porque aqui parece que tá tudo travado aqui para mim. Eu tô te vendo, te ouvindo. Ah, tá. Aqui tá travado para mim. Mas tu tá me ouvindo? Eu não sei, assim. Eu tô, mas tem hora que parece que vai parando. Então, vamos lá, Zara. A gente tá aí dentro de uma continuação, que eu faria uma outra pergunta, mas aí a internet cai, né? Uhum. Eu fiz essa pergunta agora na live, né, para... assim, vamos dizer, né, a gente comentou semana passada que tanto homem como mulher, né, eles vivem, né, realmente isso, tanto homem como mulher pode estar vivenciando isso. A live ela fala diretamente para a mulher, mas a gente também pode estar também trazendo, né, os colegas aí que tá aí, as outras pessoas que vão assistir, até mesmo certos relacionamentos, até passar a observar certos relacionamentos, porque essa mulher, ela pode também estar nessa dependência emocional com esse homem, né? Então, assim,
é muito comum, eu quero que você me ajude em relação a isso, tá? É muito comum a gente confundir a dependência emocional com o amor, porque quando a Demais. gente, né, fala assim, não, mas eu não consigo viver sem você, você é o amor da minha vida, você é tudo, você, se eu te perder, eu morro, se eu te perder, eu não vou saber como conduzir, eu prefiro a morte. Isso não cheira aí uma dependência emocional? Isso é amor mesmo? A gente pode confundir isso, Azália? Deia, todas essas frases que você trouxe aí são frases de um dependente emocional, sabe? Porque uma coisa, vamos lá, para um relacionamento, né? Um relacionamento entre o casal. Eu sempre gosto de falar, né, que nós duas somos cristãs, nós duas temos a nossa fé. E um casamento ele é feito de duas pessoas. E as duas pessoas se tornam um só a partir do casamento. Vamos levar para um relacionamento de casamento. E sim, tem uma dependência de um para com o outro? Tem. O homem é o provedor, a mulher é a administradora do lar. Amor, eu estou pensando aqui em fazer um negócio, estou pensando aqui em comprar tal coisa. O que tu acha? Qual a tua opinião? Isso não é dependência emocional. Isso é uma necessidade que tem que ter entre os dois. Um não pode simplesmente, eu vou aqui, vou vender essa casa e não vou conversar com a minha mulher. Oi? Vou comprar um carro e não vou conversar com o meu marido. Oi? Isso não é submissão, essa submissão que as pessoas colocam tão pejoramente. Não é. Isso é simplesmente um ato de cumplicidade, um ato de honestidade, de entender que você vive com uma pessoa e você precisa não vou dizer o apoio, mas do que essa pessoa pensa. Porque, afinal de contas, se é um casamento, um relacionamento para a vida, o que o esposo fizer vai atingir a esposa, e o que a esposa fizer vai atingir o marido. Né? Então, a gente precisa ter essa compreensão. O caso de sócios, por exemplo, vão tomar um sócio, o sócio A vai tomar uma decisão. Tem necessidade dele falar com o seu sócio? Óbvio, porque isso implica o futuro do empreendimento deles. Agora, se você morrer, eu morro. Se você for embora, eu morro. Oi? Primeiro que quem tinha que morrer por nós já morreu. Acabou. Agora, eu tô te ouvindo e vendo. Tá. Certo? Então, essa questão de que você colocou aí, isso é dependência emocional. A gente está no relacionamento, mas ao mesmo tempo a gente é um indivíduo, né? A gente é uma pessoa, a gente tem nossa individualidade. A gente não pode depender 100% do outro. Só ser feliz se você for. A gente não pode depositar nessa pessoa essa responsabilidade. Aí a gente vai para todos os relacionamentos, pai e mãe, mãe e filho, sabe? Trabalho, cordialidade e entendimento. Sim, o que infelizmente muitas pessoas estão confundindo é exatamente a questão do amor próprio com amor pelo outro. Porque quando eu te amo, Deia, eu não vou depositar em você a responsabilidade de você me fazer feliz. Isso não existe. Eu já estou dizendo que eu não te amo, já estou dizendo que eu não me amo. E já estou dizendo que eu não sou feliz. Certo? Então, assim, a gente precisa ter essa independência. Como eu comentei, né, na última live, um viciado em drogas. O viciado em drogas, ele é quem ele é porque ele depende daquilo que a droga faz no cérebro dele, de todo aquele êxtase, aquela sensação de liberdade, aquela sensação de prazer, aquela sensação de independência. Só que não é. Todo vício traz a falta de algo, porque o vício como é que eu vou falar aqui para você? O vício ai, Jesus, me fugiu aqui a mente agora. TDA. Então, assim, o vício é a falta de algo. Tá
faltando algo. No caso de um dependente Mas emocional, é como se fosse uma... O vício é uma dependência, por trás do vício existe algo ali. Por exemplo, fulano, a gente tem essa mania, né, de falar, mas fulano, você fuma porque você quer. Não, cara, por trás disso aí existe um ganho secundário. sim. Né? Pode ser, de repente, uma palavra aí que você quer utilizar. Existe um ganho secundário, existe um vazio emocional aí. E dentro dessas lacunas, eu estou colocando alguma coisa, né? Então, isso a gente trabalha muito isso na psicanálise, né? Olha Pode que falar, interessante. Jália. Você fala em vazio emocional. A pessoa, ela eu não estou justificando, pelo amor de Deus. Eu acredito que está entrando muitos amigos meus. Manuel foi meu diretor no estadual. Eu amo de paixão essa pessoa. Meu irmão lindo, maravilhoso, entrou aí. Então, assim, eu não estou justificando. Eu não estou conseguindo ver ninguém. Tipo assim, meu telefone tá tipo Sério? travado. Toda hora minha internet fica assim, não sei. Não estou conseguindo nem ver como que tá a minha internet. Por exemplo, meu telefone travou aqui. Eu não estou vendo. Mas eu estou te ouvindo. Certo. E aí, se você A consegue terapeuta... interagir com o pessoal, Sim, se sim, tem sim. alguma pergunta, se você consegue ver, né, deixar o pessoal aberto também para essas perguntas, porque eu mesma estou aqui sem conseguir falar. Aliás, sem conseguir ver. Certo. A Osineide, que é terapeuta, uma colega minha de estudo também. Beijo, Manuel. Boa noite, mano. Ela disse aí, o vício, ele preenche uma lacuna emocional. É exatamente isso. Aquilo que eu estava querendo dizer, eu não estou justificando o adicto, não estou justificando o viciado em álcool, em cigarro, em pornografia, em sexo. Eu não estou justificando nada disso. O que eu estou dizendo é que o vício, ele realmente preenche uma lacuna, um vazio emocional. A dependência emocional é justamente isso. A pessoa dependente emocional, Deia, e você vai falar isso melhor que eu, ela sofreu algo, ela tem um trauma, ela tem um bloqueio que ela padeceu lá na infância dela, talvez até no ventre, porque no ventre nós recebemos cargas. Tudo que a nossa mãe, durante a nossa gestação, passa é jogado para nós. Nós estamos aí ligadinhos naquele momento. Então, todos os medos, as dores, as angústias, foi transmitido para nós. Às vezes, nós nascemos já com isso, né, Deia? Então, a dependência emocional, assim como os outros vícios aí, eles não passam de vazio emocional. Agora, por que eu tenho esse vazio emocional? Qual foi o trauma? Onde começou? Como começou? Quais os gatilhos que me levam à prática desse vício? Aí, a cadeia. Nossa psicanalista. Vamos lá, Deia. Tá caindo aqui. Peraí, rapidinho. Você me ouviu? Eu tô tendo dificuldade para te ouvir. Mas aí eu acho que eu peguei alguma coisa aí, né? Como é que o que você falou? Como que eu começo? Como surge esse vazio emocional, essas lacunas? O que pode causar? Porque o vazio emocional é o que o viciado pretende preencher. Mas o que foi que causou esse vazio? Isso aí. Então, como você disse, né? Você mesma disse, né? Tudo que a gente vem vivenciando aí desde a barriga, desde 3 meses aí, né, de gestação, toda a emoção a gente vai captando. Né? A nossa mãe, por exemplo, teve uma vida aí com uma falta de comida, por exemplo, né? Ela não comeu, ela não teve uma alimentação adequada, faltou alimento aí, né? Um fato aí que pode acontecer, que eu lembro muito bem que um pessoal mais anteriormente tinha muitas essas dificuldades, né? Pessoas de roça, interior, famílias muito pobres, né? Um simples fato daquela mãe não ser bem nutrida, né? Não ter essa alimentação, isso já vai gerando algo, isso já vai gerando uma dependência. Então, de repente, essa criança, ela, quando ela cresce, ela põe na cabeça dela isso inconscientemente,
que ela tem que comer muito, que senão a comida vai acabar. Então ela começa ali, né? Vamos dizer aí, nessa compulsão alimentar, e por trás, inconsciente, é aquela fala, eu quero emagrecer, mas o consciente, na mente consciente, quer emagrecer, mas o inconsciente não deixa. Mas o que esse inconsciente não deixa? Por que ele não deixa? Porque se a gente vai atrás dessa investigação, né? Porque o psicanalista ele trabalha com o que está por trás do que se fala, não com o que se fala. Exato. Né? Então, quando a gente vai fazendo essa investigação, a gente descobre que essa pessoa é compulsiva, tem essa dependência aí nesse alimento aí, de repente aí por um doce, né, ou por outras coisas também, mas que por trás, lá quando ela estava com 4 meses ali gestando, a mãe teve um problema financeiro, não conseguiu se alimentar o suficiente, e isso gerou aquela dependência. Então, é fatos parecidos, né? Que a gente vai avaliar e a gente vai ver isso tantos outros vícios aí que a gente tem visto, tantas outras dependências, a gente está falando de dependência, tantas outras dependências que vai vindo, né? E às vezes a gente fala assim, poxa, mas eu quero me livrar disso aqui. A mente consciente quer se livrar daquilo ali, mas ele não está conseguindo, então essa pessoa acha que ela é uma irresponsável. Mas a Zália disse que eu sou irresponsável, que eu bebo por causa disso, que eu fumo por causa disso, que eu como demais, que eu sou guloso, que eu sou gulosa. Mas não é isso. Gente, quando a gente vê algo muito discrepante, fica atento quando você vê algo muito escancarado, uma pessoa que bebe demais, uma pessoa que está ali dentro de uma sexualidade desregrada, por trás daquilo ali tem um problema. Como a Zália mesma, né, falou. Não é que a gente está dando aí um ênfase, não, você está fazendo por esse motivo. Não, eu procuro ajuda. Eu tenho que procurar ajuda para essas coisas. Eu tenho que viver um equilíbrio. Né? A gente está falando de equilíbrio emocional, mas a gente tem que viver esse equilíbrio. Nada que está demais, né, não está legal para mim. Então, eu preciso buscar essa orientação. E dentro, né, como a gente falou, dentro de uma terapia, dentro de uma vivência aí, né, com a Zália, aí, que tem uma experiência aí nessa área da sexualidade, né? Por que eu tô tão... Né, por que eu não... E é fato, eu não tô dando aqui razão para uma traição, por exemplo, mas tem homens que não conseguem manter uma relação sexual só com a sua esposa. Mas vai lá atrás, tá? Se ele vai fazer um tratamento, porque eu já participei, né, de algumas coisas parecidas, ele não quer trair, mas existe uma compulsão ali sexual. Então, por trás daquilo ali tem algo. Então, é interessante a gente fazer essa investigação. Você tocou em algo muito importante aí. Sim, a palavra a Alzineide, que é terapeuta também, ela está dizendo o seguinte, era exatamente o que eu estava procurando e não encontrei na minha mente. Eu não entendi, Zália. Aqui para mim, você falou, mas fala aí para mim de novo, a Alzineide. A Alzineide falou exatamente o que eu estava buscando na minha mente para falar. Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Né? Então, assim, essas lacunas, esses vazios, você falou a questão de um homem, por exemplo, que está sempre traindo a esposa. Cara, são várias as situações que podem ter desencadeado esse comportamento. Como eu trabalho com mulheres, a gente não vai justificar, né? Não. Mas é interessante observar isso, né? É interessante você observar. E ele tem a consciência, né, Déia? Peraí, mas por que o casamento do meu amigo, ele não trai a esposa? Por que eu que tenho que trair a minha? Se o casamento, por naturalidade, ele deve ser algo sagrado, algo honesto. Mas por que eu faço isso? Por que esses padrões estão se repetindo? A pessoa tem que ter a consciência, porque são escolhas. Quando eu decido, eu estou escolhendo. Né?
escolha, a nossa vida, e por mais que a gente esteja sendo influenciado aí pelo mundo espiritual, porque eu acredito muito nisso, eu escolho. Eu escolho se eu vou fazer algo de bom ou não, porque eu tenho o conhecimento do que é certo e o que é errado. Então eu escolho fazer isso. Então tá nas minhas mãos fazer. E não ficar delegando a responsabilidade para outras pessoas. Então, admitir que eu tenho um problema que precisa ser resolvido, problema não, né? Uma questão a ser resolvida, já é um grande passo para qualquer dependência. Seja dependência emocional, seja dependência de pornografia, vício em pornografia, vício em álcool, em droga, toda e qualquer dependência. A gente precisa ter atitude, né? Ser macho ou fêmea o suficiente para falar, peraí, por que essa fraqueza insiste? É assumir a sua vulnerabilidade, é assumir a sua fraqueza, é assumir quem você é e falar assim, cara, isso aqui não tá dando, eu não tô vivendo aquilo que tantas pessoas falam que Deus quer que eu viva. E o interessante é que as mulheres, quando chegam para mim, passando, que dia que foi, Jesus amado, na terça-feira, eu recebi uma moça aqui em casa, e ela disse, porque você trabalha com mulher, eu quero aconselhamento, ela tá tão ferida com seu ex-marido, e a gente estava se preparando para fazer uma sessão de reprogramação, né? Só que aí o ex-marido vinha fazer a filha dela, e ela, amém, Márcia Vasconcelos, amém. A Márcia está nos abençoando, Déia. A Márcia aí, aquela moça linda dos Estados Unidos, está aí conosco. É a sogra da minha filha. Uma mulher linda, uma adoradora. Louva a Deus, você precisa ver essa mulher cantando. Bem-vinda, Márcia. Continue conosco e continue orando por nós, tá? Para que esse conteúdo chegue a muitas pessoas e muitas pessoas sejam abençoadas por esse conteúdo. Amém. Então, Déia, ela começou a receber ligações do ex-marido que vinha trazer a filha dela. Aí ela, não, Azália, vamos continuar, eu vou buscar ela rapidinho, a neném. E ela fica aqui vendo TV. Minha amiga, você não entende, a reprogramação é um momento que a gente precisa... Não é uma hipnose, você sabe como é que funciona a reprogramação, mas a gente precisa ter um silêncio. Vamos marcar para um outro momento. Mas ela disse que só com a conversa que nós tivemos, ela disse que já tinha caído alguns códigos, ela já tinha se sentido melhor, né? E ela veio de um padrão repetitivo de relacionamentos que não dão certo. O que é que eu falei com ela? Como é que foi a tua vivência com teu pai? Como é que foi a tua vivência com a tua mãe? E ela também é fruto de pais separados, né? Ela conviveu pouco com os pais juntos. E eu falei, olha, a situação é essa e essa. Ela, meu Deus! E ela ficou maravilhada com a conversa que nós tivemos, porque eu consegui levar esse entendimento para ela. Eu consegui levar a clareza de consciência. E ela conseguiu compreender que falta um pouco do que o pai dela deveria ter tido, falta um pouco do que a mãe também deveria ter tido para com ela. E detalhe, ela já está se envolvendo em um terceiro relacionamento. Ela se separou há pouco. Eu falei, olha, se eu puder te dar uma dica, não é nem um conselho, não se relacione com ninguém agora. Cure-se primeiro. Se estabeleça primeiro. Restaure as suas emoções primeiro. Entenda quem você é. Descubra quem você é primeiro. Não se relacione com ninguém agora. Você acabou de terminar o segundo relacionamento, que foi a repetição do seu primeiro. E detalhe, Déia, ela é uma mulher que, apesar da pouca idade, ela construiu algo, conquistou algumas coisas, só que, por conta dos parceiros, ela perdeu tudo. E ela estava preocupada, porque no trabalho as pessoas começaram a questionar, mas por que você não tem nada? Ela disse que dói ela ouvir aquilo, porque tudo que ela construiu, ela deixou para trás por causa da negligência dos parceiros. Eu falei, olha, não dê ideia para ninguém, mande as pessoas cuidarem da vida delas, cuide da sua vida, não se justifique. Azália, você acredita que a baixa autoestima
ela pode ser uma colaboração aí para essa dependência emocional? Muito. Colabora muito, né? Muito. Ela Muito. tem essa baixa autoestima, isso pode ser uma colaboração, tipo assim, não vou largar porque só ele que me quer, só ele que vai ficar comigo, tá ruim, mas com ele vai ser pior, porque se eu largar eu não vou conseguir arrumar outra pessoa. A pessoa se coloca, né, dentro de uma situação que ela mesma cria, porque tudo está aqui na nossa mente, né? Exato. E ela acaba não conseguindo ver saída e acaba ficando, né? Dentro desse relacionamento, às vezes, tóxico, né? Que ela acredita que é um amor que não existe também. Tu acredita que essa baixa autoestima é colaborativa para essa dependência emocional? Sim, totalmente, ideia, totalmente. Lembra que eu te falei que eu vi quando eu comecei a estudar sobre desenvolvimento, pouco tempo antes da pandemia? Exatamente. A Osineide está falando que os narcisistas amam essas pessoas. E com certeza, pessoas com a baixa autoestima, pessoas com a autoimagem ferida, são presas fáceis, alimentos para narcisista. E eu quero aproveitar aqui o comentário do Manuel, que ele colocou aqui. Nossa, Lu, você tocou na minha ferida. Porque é verdade, cara. Se a gente não se curar primeiro, antes de se relacionar com outra pessoa, a gente vai repetir o mesmo. Por que tu acha que eu tô solteira até hoje? Ou tu acha que eu não sou cortejada, amiga? Sou cortejada. Mas o que acontece? Eu só olho para a pessoa, em uma conversa, essa pessoa já passou pelo processo seletivo. E não conseguiu a vaga. Juro. Porque, assim, graças a Deus, a minha autoimagem, ela foi restaurada. Eu sou a imagem e semelhança de Deus Pai, Criador do céu e da terra. E Deus não me criou para eu me relacionar com qualquer pessoa. Eu falo na questão homem e mulher. Deus não me criou para eu me entregar para qualquer um, sabe? Eu não estou aqui julgando os homens. Gente, eu amo o homem, pelo amor de Deus. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, como eu falei para essa moça, eu falei, cara, a nossa mente, ela atrai, ela não só atrai. É muito interessante isso aí. É bem interessante. Você tá... Quando eu estou perdida, por que na época que eu era dependente emocional, eu só arrumava tranqueira? Processo seletivo. A Osineide está se acabando de rir aí com o processo seletivo. Desculpa a piada, gente, mas saiu sem querer. Exatamente, Simone. Tudo bom, meu amor? A Simone está aqui falando, é importante se curar. E na época que eu tinha essa dependência emocional, muito facilmente eu caí na lábia de um narcisista. Muito facilmente. Mas por quê? Porque a nossa mente, ela também atrai, cara. A nossa mente não só trai, ela trai e ela atrai. Então, se eu começo a me curar, se eu começo a me restaurar em Deus, que é o meu Criador, que é a minha fonte de vida. Não estamos falando de religião, nós estamos falando de espiritualidade, sabe? Enquanto eu não me entendo como Azália, filha de Deus, como eu não entendo, quando eu não entendo que eu tenho uma identidade, quando eu não ativo essa identidade de filha de Deus, eu vou continuar dependente emocional. E eu vou continuar sendo alimento, banquete para narcisistas, como a Oneide falou, o Zineide falou. Eu vou continuar sendo presa para fácil. Observe que pessoas presas em relacionamentos, pessoas dependentes emocional, na grande maioria, eu digo por experiência própria, infelizmente, como a Dé falou, eu falo daquilo que vivo. Eu não conto histórias dos outros, eu conto a minha história, sabe? E o narcisista, você pode olhar, a pessoa que é dependente emocional, a grande maioria está em relacionamento com narcisistas, com pessoas narcisistas. Infelizmente, daí. A Dé, como psicanalista, vai pedir para ela falar mais ou menos aí como é que funciona. Ela não vai falar mais ou menos, ela vai falar muito, porque ela entende melhor que eu.
Então, eu quero te fazer mais uma pergunta, que a gente pode até conversar junto, né, sobre isso aí. E eu acho bastante interessante, né, para esse momento aí, né, dessa dependência emocional. A gente falou, né, que é interessante buscar, né, a outra live aí que a gente falou o que é essa dependência emocional, quais são essas características, né, dessa mulher, ou mesmo desse homem, né, que se encontra nesse Aham. enquadrado aí. Mas assim, eu me vejo independente, eu me vejo essa pessoa dependente emocionalmente. Existe, claro que não existe um passo a passo, seria uma receita de bolo. E eu falo que até a receita de bolo eu mudo. Ao invés de botar cenoura, eu posso botar laranja, eu posso botar chocolate, não importa. Então, acho que até a receita de bolo não existe um passo a passo. A gente pode mudar a qualquer momento, ela não precisa estar engessada dentro daquilo ali. Mas, assim, fórmulas, né? Formas, ferramentas para sair disso. Como que a mulher consegue sair de uma dependência emocional? Semana passada, você até falou dessa identificação. Eu me identifico emocionalmente presa a um relacionamento. Primeiro, acho que tem que ser esse se ver, né, dependente emocionalmente. O que é? Quais são essas características? Eu me enquadro nisso? Sim, tá. E agora, Zália, como que eu saio disso? Eu quero que você fale para a gente aí, se você quiser também alguma colaboração também, eu estou aqui. Fica à Certo. vontade aí nessa pergunta. Como que eu posso sair? Como que essa mulher, após ela se identificar, ela perceber que ela está dentro desse quadro, tá? Como que ela pode sair? Quais são as ferramentas aí que ela pode buscar, procurar para poder ser livre emocionalmente? O que acontece? O que a Juliana, psicanalista, ela tá falando aqui? Acredito que o dependente não consegue saber quem é a própria, quem é, eu não entendi bem, e só consegue enxergar o outro. Então, não sei se ela quis dizer isso, mas ela tá para mim, Passar eu tô aqui. entendendo. O que eu tô entendendo, eu já te Passar. respondo. Eu já te respondo. Para mim, ela está falando assim, que ela acredita que o dependente ele não consegue saber o que está acontecendo com ele próprio, né? Porque ele só consegue enxergar o outro. O que acontece? Eu identifiquei. Mas por que eu consegui identificar isso? Lembra que eu te falei da minha história em 2017, quando eu estava saindo da depressão? Que não era só uma depressão, na verdade não era depressão física, porque hoje eu compreendo que nós temos a depressão do corpo físico, pelas questões hormonais, nós temos a depressão almática, que tem a ver com as emoções, e temos a depressão espiritual, né, que são ataques espirituais. Eu estava sofrendo duas, a depressão almática e a depressão espiritual. E quando eu estava buscando melhorar isso na minha vida, boa noite, Mel, seja muito bem-vindo. O Flander também falou que a partir do momento que ela vê que não depende de ninguém para ser feliz, esse é o primeiro passo, entender, respeitar a sua individualidade. Se conhecer, exatamente, Juliana. Eu entrei para o autoconhecimento, mas eu entrei com gosto. Eu não sei nadar. Mas eu penso assim, que se o autoconhecimento fosse uma piscina, eu teria mergulhado sem me preocupar se eu iria me afogar. Porque eu entrei com gosto. E quando eu comecei a entrar no autoconhecimento, eu comecei a me compreender. Eu tive um insight, eu estava caminhando. Eu até comentei que tive na semana passada e outras vezes. Eu estava caminhando com uma prima minha, e bem já no iníciozinho da pandemia, né? E eu reclamando para ela também é psicóloga, está terminando agora o curso. E eu falei, aí eu comentando com ela, minha filha veio aqui, tal, na cidade, não veio me ver. Aí ela, uai, mas por que ela não veio te ver? Eu falei, peraí, mas por que eu tô preocupada com isso? Ali foi o insight que eu tive. Mas por que eu tô preocupada com isso? Aí ali a adulta, a Zália, mãe adulta, questionou. Uai, mas por que mesmo que eu tô preocupada? Aí começou a cair as fichas.
Meu Deus, dependência emocional. Meu Deus do céu, eu tenho esse parangolé. E eu preciso acabar com isso. Porque quando eu comecei a entender o que a dependência fazia, né? Comecei a observar os meus comportamentos, os relacionamentos frustrados, os padrões repetitivos de relacionamentos que eu tinha. Falei, epa. Aí eu comecei realmente a cair em mim e comecei a buscar ajuda. E fui atrás de realmente resolver a parada. Falei, não, aqui não tá certo, não. Eu não tenho por que continuar com isso. Eu comecei a realmente a me aprofundar. Aí eu identifiquei. Quando eu identifiquei, eu fui trabalhar na minha cura, na minha restauração. Aí eu comecei mais a fundo. Comecei a aprender sobre inteligência emocional, inteligência espiritual. Comecei a buscar mais a Deus. Comecei a buscar a minha independência e a minha dependência em Deus apenas. É Foi isso. buscar conhecimento, né? Exatamente. Tá travando aí para você, porque aqui tá travando um pouquinho, mas eu tô conseguindo te entender. Travou um pouquinho você. Assumir também, né? Assumir as suas responsabilidades, não achar também que né? Até alguém falou aí que eu não entendi, para mim aqui travou um pouco, quando ela fala assim, a pessoa não consegue saber. Ela consegue, sim. Quando eu estou viciada numa bebida e eu quero ela o tempo todo, eu já começo a desconfiar. Eu preciso ter essa desconfiança. Não está normal. Né? Não, eu preciso da bebida todos os dias. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Se você tem um equilíbrio, você vai lá, não estou falando que tem que beber, mas a pessoa chega e fala assim, olha, eu só bebo um vinho no Natal e no Ano Novo. Tá, aquela pessoa não bebe. Mas quando eu começo a querer isso todos os dias, todo momento, toda hora, isso não está normal. Né? Então, a gente sabe sim que não está bem. Nós sabemos. A questão é aquela coisa, eu quero parar consciência, mas o inconsciente fala, eu estou aqui para não deixar. Porque isso é muito mais profundo do que a gente imagina, tá? A independência emocional é muito mais profunda, né, do que a gente imagina. Tá assim porque quer. Não é porque quer. A gente está falando aí de infância, a gente está falando aí de gravidez, a gente está falando, mas tem aquele detalhe. Não é que eu também passei por isso que eu sou obrigada a vivenciar isso, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado também de que a gente tem... muitas vezes a gente acha que somos pobres coitados. E nós não somos pobres coitados. Nós somos mais que vencedores. Sim. Então, não é o que a vida faz, como diz o filósofo Sartre. É o que eu faço com que a vida faz de mim. Né? Ah, eu fui abandonada, Não, tá tudo bem, levantei, né? Vou cuidar da minha vida, vou cuidar da minha família, vou educar meus filhos de uma forma diferente. Então, assumir as responsabilidades é o primeiro passo. Você tem hoje autoconhecimento, como eu falei no início da live, como eu falei na outra live passada, hoje nós temos conhecimento. Antes a gente não tinha essa explosão de conhecimento que chega a confundir a cabeça das pessoas. De tanta coisa. Né? É tanta informação que às vezes não é nem tão bem-vinda, porque vira um lixo tóxico também na vida das pessoas. Mas assim, assumir a responsabilidade é o primeiro passo, porque eu sabia, quando eu era alcoólatra, eu sabia que aquilo não estava legal na minha vida. Eu sabia daquilo. E eu queria parar aquilo. Né? Então eu tinha isso. Então assumir a responsabilidade, que eu acho que é muito importante. Focar em você, você precisa focar em você. Quem é o amor da sua vida? Quem é o maior amor da sua vida? Ele tem que ser você, né? A gente está aí falando da espiritualidade, quando a Bíblia vai falar, a palavra de Deus vai falar, amar o próximo como a si mesmo, é amar você primeiro. Amar o próximo como amando, né, a si mesmo. É como você está se eu amar
Como se eu não amar a Zália como eu não tô falando de amor. Então, é esse focar em mim, me amar primeiro, né? Quais são as responsabilidades que eu tenho diante de mim, quem eu sou, né? Assumir isso de verdade, saber quem você é. Isso você já começa a sair disso. Será que esse relacionamento tá legal? Será que esse homem... Porque a gente tem crenças limitantes também, né? Não, mas eu casei diante da igreja, eu casei diante de Deus. Tá, mas será que os dois estão indo para o mesmo lugar? Como é que tá esse relacionamento de vocês? Então, é isso, é olhar para você, olhar primeiro a se amar, né? Assumir as responsabilidades de se amar e, a partir dali, começar a tomar as decisões que precisa ser tomada. Porque a gente não é pobre coitado, a gente está muito também de pobres coitados e nós não somos. A gente cai e fica como bebês chorões ali chorando, não, mas fulano, não, a gente não é isso. A gente é muito mais que isso. Só que cabe a gente assumir isso. Né? Quem é você? A gente às vezes não sabe quem é a gente. Quem é você, Zália? Ah, eu sou sexóloga. Não, você não é isso. Você é uma mulher meiga, carinhosa. Você é uma pessoa doce. Você é amorosa. Você não sabe quem você é. Eu gosto muito de fazer com os meus pacientes uma técnica, né? Quando eu percebo que os meus pacientes perderam a identidade, que eles não sabem quem eles são, eu faço muito uma técnica dos adjetivos de A a Z. Quais são as suas qualidades? Quais são os seus defeitos? As pessoas às vezes nem sabem isso. E deixa a pessoa falar o que ela quer, né? Ah, fulano tá falando isso, eu sou desse jeito aqui, porque fulano tá falando, você é isso. Então, assumir isso, né? Essa identidade de quem você é, como você falou, encontrar essa identidade, né? Assumir as suas responsabilidades. Não, mas foi por causa da minha mãe. Às vezes a mãe nem tá mais aqui há mais de 50 anos e a pessoa tá vivenciando aquilo. Eu sei que foi um trauma de infância, tá? Mas eu preciso conhecer a minha história. Então, tudo isso faz parte aí desse sair dessa dependência emocional. E não só a dependência emocional, a gente pode tá colocando aí, claro que isso não é o tema dessa live, mas a dependência, né, aí do alcoolismo, a dependência sexual, a dependência da pornografia, são tantas as dependências que por trás tem algo ali. Mas eu preciso entender, eu preciso me libertar dessas coisas. Eu preciso sair de um posicionamento, como fala, né, o próprio Augusto Cury, eu preciso sair daquele posicionamento de pobre coitado e ser o protagonista da minha história. Exatamente. E se eu faço isso, eu tomo posse da minha vida e vou embora. Né? Então, assim, a gente sabe, sim, lá no fundo, a gente sabe. A gente tem essa condição de saber, sim. Só que a questão tá de sair. A dependência eu sou dependente, mas às vezes eu não saio por condição financeira, porque eu não me acho bonita, porque eu engordei, acho que outro homem não vai me querer, ou que outra mulher não vai me querer, e por aí vai, que a gente vai falando em temas de outras lives aí, porque tem muita coisa para falar sobre essa dependência emocional. Né, Zália? Com certeza. Quando você fala assim, conhecer minha história, cara, quando há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, eu comecei a investigar minha história. Investigar mesmo. Eu fui perguntar para o meu pai sobre a minha ancestralidade, sobre como é que eram as minhas avós, bisavós. Eu fui procurar para as tias da época que minha mãe ficou grávida, né? Como é que foi meu parto, porque eu nasci em casa, né? Cara, eu descobri tanta coisa. Oi, né? Tá travando tanto aqui pra mim que, nossa, e eu não consigo ver como que tá na internet. Meu telefone, tipo assim, travou, que eu não consigo fazer nada com ele. Menina, que internet. Tem muito comentário top aqui, muito comentário top mesmo. O Flander colocou aqui, quando entendemos o nosso verdadeiro eu, conseguimos dar um 360 em nossas vidas. Foi isso que aconteceu.
quando eu comecei a descobrir mesmo quem eu era, sabe? Quando eu comecei a investigar, mas por que que eu sou tão vitimista? O que que acontece com a minha criança interior gritando tanto? Cala tanto meu adulto, né? Eu fui entender a partir de toda essa investigação da minha vida. Obrigada, ô Flander, por pedir para a galera dar o like. Isso é bom para abençoar várias outras pessoas. Muito obrigada, meu querido. Então, tá virando quando meu like tá meio doido aqui, parece que eu não coloquei ele no lugar. Aí ele tá dando um chute aqui. Ah, tá. Então, assim, eu vou falar qualquer coisa. A questão da investigação. Oi? Ideia? Eu tô com muita dificuldade. A minha internet está travando. Ô, Cristo. Mas aí eu vou colocar a mão, aí o ring light vai para lá, vem para cá. Mas faz parte aí. Então, o que você está falando é muito importante. A pessoa precisa ter esse autocuidado. As análises estão aí para isso, né? Para a gente fazer esse autoconhecimento. Pessoas, né? Hoje aí até no nossa live aqui, eu estou vendo vários terapeutas, né? É importante buscar essas pessoas, é importante buscar esse autoconhecimento, e essas pessoas estão capacitadas para esse momento, né? Desse autoconhecimento, de se conhecer, de saber quem você é, não perder aí a sua dignidade, a sua identidade, e ser de verdade esse protagonista da sua própria história, né? Como diz o nosso querido Augusto Cury, né? Ser o seu protagonista, ser esse dirigente aí da sua própria história, ter coragem de dizer não, assumir, né? De verdade aí a sua responsabilidade. Amiga, a gente está chegando aí ao final dessa live, ela tá boa, tá bombando. Mas a gente não pode passar, né? E a gente com certeza vai se encontrar aí mais vezes para falar sobre essas características, falar mais detalhes, né? Falar mais detalhes aí desse tema aí que é importante para nós. E muito. Você tem alguma consideração aí final para passar para a gente? Um resuminho aí para facilitar, né? Como eu falei, né? Aqui nós estamos aqui com vários profissionais também hoje. Gratidão por vocês também. São pessoas também que a gente pode, né, buscar, procurar. Contribuição da galera. Essas coisas, porque às vezes sozinha a gente não vai conseguir fazer esse caminho. Exato. Essa autoanálise, né, como a Zália está fazendo esse conhecimento, fez esse conhecimento, porque ela é uma profissional nessa área, mas muitas vezes a pessoa que não é, ela vai ter essa dificuldade de se autoanalisar. Então, é importante fazer um tratamento, é importante fazer esse autoconhecimento. E nós estamos aí, a Zália, a Andréia, tantos terapeutas aí nessa live aí com a gente, aí dando esse apoio aí. A gente está aí à inteira disposição, né? Marca o nome dessas pessoas, né? Vai nos directs dessas pessoas, busca, né, essa análise, porque a gente vê o quanto se perdem, né? Quantas pessoas se perderam aí porque se deixaram levar, né? Mulheres que infelizmente se suicidaram, né? Tiraram suas vidas por causa dessa dependência emocional, perderam seus matrimônios, se suicidaram. Eu mesmo tive um caso aqui muito, muito recente, com pessoas que tiveram um relacionamento com pessoas que não foram correspondidas e infelizmente tirou a sua própria vida. Então nós precisamos avançar e fazer essa análise, esse autoconhecimento. E o que você deixa para a gente aí hoje, Zália? Resume aí para a gente em poucas palavras. O que você pode trazer aí para a gente terminar essa live aí com chaves de ouro? O que acontece, minha amiga? Eu creio que para cada época, Deus manda libertadores, né? Para cada época. A gente vai lá para a época de Moisés, quando o povo estava preso, escravo no Egito.
Deus manda Moisés. Nós estamos aí recém-saídos de uma pandemia violenta e cara, eu sou assim, acredito em teorias da conspiração bem diferenciado. Meu olhar é muito espiritual para essa pandemia. E olha o tanto que de profissionais da área da saúde que está pipocando exatamente nesses últimos anos. Por quê? Porque quantas pessoas estão saindo da pandemia loucas, literalmente loucas, precisando urgentemente de pessoas psicanalistas, terapeutas, sabe? Mulheres que estão precisando de aconselhamento, né? Então, assim, o que eu quero deixar é o seguinte, para cada época do mundo, Deus manda libertadores. Eu não estou aqui dizendo que eu sou a libertadora do mundo. Moisés, ele foi libertador naquele momento. Davi foi o rei de Israel no momento em que o povo pediu um rei, sabe? Eu gosto muito de fazer analogias da palavra de Deus, porque eu amo a palavra de Deus. Eu amo aprender mais da palavra. E quando eu olho para os tempos atuais, eu lembro da palavra de Deus. Então, assim, cara, mas por que eu só arrumo, como a minha avó falava, trepeça, só arrumo um homem que não presta? Se olha no espelho. Eu não estou dizendo que você, mulher, não presta. Se olha para o espelho. Faz uma introspecçãozinha. Começa a olhar para dentro de você. Aceita que você tem uma questão que precisa ser resolvida. Não é feio, não é crime, não é pecado procurar um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, alguém que vá te aconselhar. Isso não é o contrário. Assumir a sua vulnerabilidade, assumir a sua dependência é um primeiro passo. Eu não procurei terapeutas porque eu já estava encaminhada, eu já estava trilhando o caminho do autoconhecimento. E eu fui buscar para aprender mais. E dar estudo, e dar conhecimento, e dar investigação de vida. É isso que eu deixo. Procure pessoas aí, como vários colegas da DEA aí entraram nessa live. Procura essas pessoas, procura a DEA, me procure, eu tô aqui. Meu trabalho é mais procure os psicanalistas de plantão. Mas as mulheres podem procurar. Deia tá travando a sua internet. Deia. Ai, Cristo, tá tão bacana. Agora eu tô te ouvindo. Aqui tá. Ó, tá me ouvindo, você? Sim, tô te ouvindo agora. Tem uma pessoa que fala assim, eu cheguei atrasada, mas esse pouco tempo que fiquei valeu a pena. Obrigada, meninas. Ai, que bom, graças a Deus. Nossa internet, eu não sei se é a minha, não sei se foi a sua, né? Mas vai ficar salva, né, amiga? Então a gente deixa salvo, sobe pro nosso canal e a galera vai ter acesso. Vamos deixar esse presente para essas pessoas. A gente conseguiu aí, né? Graças a Deus. Eu não sei como é que ficou essa live, né? Eu tive aqui muita dificuldade aqui com a... Eu acredito que foi a minha também, não sei. Então, Azália, eu acredito assim que o recado está sendo dado, né? E a gente só não pode depois, né, falar assim, mas eu não sabia, né? O recado está sendo dado. Me ajudar, não tinha ninguém para me ajudar, né? Cabe a nós, né? Tomar também as nossas, como eu falei, autorresponsabilidade. Eu preciso assumir essas responsabilidades, não, né? Eu preciso ser esse protagonista, eu preciso dirigir essa vida, eu preciso saber, né, de verdade, será que eu estou bem? Será que eu estou bem dentro desse relacionamento? Como é que está isso para mim? E isso também vai muito também de pais, né? A gente não entrou nesses detalhes aí, mas a gente tem também essas questões de pais, né? Filhos também dependentes de pais, de mãe. É algo bem, né? É algo que, como a gente falou, é algo que dá umas 20, 30 lives aí pra gente falar dessa dependência emocional.
E a gente vai voltar para falar dessa dependência emocional. De repente a gente consegue falar aí dessa dependência emocional nessa questão aí de pais também, de filhos, né? Que a gente vivencia também muito isso. Mas é isso, amiga. O que você quer deixar aí hoje pra gente? Eu tô sendo sincera, a minha internet, enquanto você estava falando, a minha internet, ela estava rodando aqui. Nossa. Eu ouvi bem pouco o que você falou. Não sei se realmente é a minha ou é a tua. Para mim aqui, aparentemente é a tua, e também eu não sei. Como é que foi aí para você a sua internet? Porque eu tive internet a maioria da live aí bem ruimzinha, mas eu acredito que o pessoal conseguiu aproveitar bastante coisa aí. Pois é, para mim tá travando mais você, ideia. A minha aqui parece estar normal. Estranho, né? Muito estranho. Mas eu acredito, assim, que o que nós conseguimos entregar essa noite, com certeza, é bênção na vida de muitas pessoas, né? E, assim, para cada época da humanidade, Deus coloca pessoas que vão ajudar. E nós estamos aqui para isso, né? Oportunidade para cá, ele não fica parado. Eu só posso agradecer a oportunidade de estar aqui contigo. Eu que agradeço também, né, pelo seu sim, né, nós estamos aí na segunda semana juntas. É uma proposta do projeto, a gente vai fazer algumas lives aí, pelo menos uns 2 meses aí juntas, mas a gente não combinou isso, a gente vai deixar para as próximas, trazendo esse tema, sempre esses temas aí de encontro que a gente vivencia no dia a dia, porque a gente não está falando algo aqui que é raridade, a gente está falando isso do dia a dia, né? Que a gente vive de verdade, todos os dias. A gente vive aí uma dependência emocional aí mundial. Tu consegue me ouvir? Me entender? Sim. A gente vivencia aí, né, uma dependência emocional em vários aspectos, como a gente falou, mas muito mais nessa questão de homem e mulher, né? Casal, né, relacionamentos aí em geral, a gente vivencia isso. E com certeza é um tema que a gente vai poder trazer muitas outras observações. E eu sou imensamente grata, Zara, pelo seu carinho, pelo seu sim, né? Tá sempre disposta aí no projeto de saúde mental para agregar, para trazer o seu conhecimento, né? Para somar aí, né, comigo aí nessa noite. Eu te agradeço. E você tem algo a dizer? Só agradecer, né? Só agradecer também o espaço de poder falar da minha missão de vida, de contar as minhas histórias, né? De poder presentear, abençoar vidas, porque é interessante, a cada dia eu tenho mais certeza do que o meu pai tem para mim, cada dia eu tenho mais certeza de quem eu sou, a cada dia eu tenho mais certeza do meu propósito de vida e de que isso pode e deve ser entregue para outras pessoas, eu posso compartilhar com outras pessoas, assim como eu estou compartilhando no teu projeto. Então, para mim isso é gratificante, para mim isso é uma honra, para mim isso é um servir ao mundo, né? Para mim é um grande prazer servir ao mundo com a minha missão de vida e poder também servir a você dentro do seu projeto. Conte sempre comigo, sempre que precisar, dentro das datas, né? Como aquilo que eu te falei, dependendo da data, para mim é tranquilo. Então, assim, estou sempre aqui à disposição. Eu que agradeço mesmo e para mim é uma honra poder estar aqui contigo, nesse serviço. Para mim é uma honra. Então, também agradeço, né, a todos que entraram, todos que participaram. A Nilcele entrou agora, acredito que ela entrou agora, eu não vi ela antes. Gratidão aí para todos, né, que participaram, que comentaram. Realmente eu não consegui interagir porque minha internet parece que ficou... Aliás, meu telefone ficou travado, acredito que foi a internet. Mas assim, o projeto Saúde Mental ele volta semana que vem, aí com mais um tempo. Eu vou
vou apresentá-lo durante a semana, mas vai ser um tema também bastante interessante, com uma outra convidada também. E agradeço aí para vocês que entraram, para mim, e para todas as pessoas que puderam entrar, pessoas que já passaram. Para você, Zália, gratidão também pelos seus pacientes, né, pelos seus clientes que participaram, pelas pessoas que vão ver essa live em outro momento. Muito obrigada, gratidão a vocês. E gratidão a você, amiga. Deus abençoe você. Continua sendo essa mulher forte, corajosa, guerreira. Amém. Né? Amém. Como eu falei, o pessoal interagiu, por uma Ideia situação delicada, de verdade. Oi? O pessoal interagiu muito, cara. Muito lindo hoje, Ideia. Muito lindo. O pessoal interagiu de uma forma linda. Graças a Deus por ti. Eu consegui ver, meu telefone estava dando uma travada, mas eu também tenho que providenciar, né? Ver isso aí, por que ele fez isso, né? Então, amiga, Deus abençoe. Fiquem com Deus. A todos, ó, que participaram aí. Beijo e até a próxima live, até o próximo. Aí, ó, com o Projeto Saúde Mental. E a gente encerra com a nossa música, hein? Vamos lá. Vamos lá. Top